Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Mais uma vez começo a videoaula agradecendo a todos vocês que estão assistindo as nossas videoaulas e a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Lembro ainda que já temos uma fanpage funcionando no Facebook. E nessa aula nós continuamos o assunto de coesão textual, que é o estudo dos mecanismos usados para fazer conexão entre as partes de um texto. No caso, vamos estudar a coesão sequencial ou sequenciação, sendo que agora vamos continuar estudando a sequenciação frástica. Como já havia dito, a coesão sequencial ou sequenciação ocorre por meio de procedimentos linguísticos que estabelecem entre as diversas partes do texto relações sintáticas ou semânticas, quando não pragmáticas. Isso diferentemente da coesão referencial ou referenciação, que é feita através do uso de formas referenciais ou remissivas. E nessa aula vamos estudar mais um procedimento de sequenciação frástica, no caso, o encadeamento por justaposição. O encadeamento por justaposição ocorre quando, através do uso de elementos sequenciadores, nós estabelecemos diversas relações discursivas entre as orações, enunciados e períodos de um texto. Esses elementos são chamados sinais de articulação. No caso, temos um sequenciamento entre as partes maiores e menores do texto através desses elementos. A coesão, então, se estabelece entre diversos níveis hierarquizados, que nós vamos estudar um por um. Bem, nós dizemos que a justaposição ocorre no nível metacomunicativo quando os sinais de articulação são demarcatórios ou sumarizadores das partes de sequências textuais. Os nomes acima mencionados são dos funcionários que não compareceram à reunião. Aí está um exemplo da justaposição no nível metacomunicativo. Os sinais de articulação são esses que aparecem destacados. Dizemos que a justaposição ocorre no nível intersequencial quando os sinais de articulação marcam ou ordenações temporais, que são episódios de narrativas, ou ordenações espaciais, que são segmentos de uma descrição, ou ainda quando esses sinais de articulação são ordenadores de uma sequência textual. Vamos dar um exemplo de cada um desses casos. O bebê ficou de 4 pela primeira vez. Uma semana depois já estava engatinhando. O sinal de articulação marca uma ordenação temporal, ou seja, episódios de uma narrativa. Em frente à casa havia um pé de jacarandá. Mais adiante encontrava-se um ipê roxo. Os sinais de articulação que estão em destaque marcam elementos de uma descrição. Temos então ordenações espaciais. O palestrante tratou primeiramente de uma apresentação do que estava por vir, ou seja, uma palestra sobre ecologia. A seguir, apresentou espécies animais ameaçadas de extinção. E finalmente colocou tudo num contexto histórico. Os sinais de articulação marcados indicam uma ordenação textual. E nós dizemos que a justaposição ocorre no nível conversacional quando os indicadores, ou melhor, os sinais de articulação, indicam uma introdução, uma mudança ou uma quebra de assunto. Vejam o período. Paris é uma cidade linda. A propósito, quando vamos viajar? O sinal de articulação marcado assinala uma introdução. O Rio de Janeiro está um caos. Mas voltando ao assunto, como vai o teu trabalho? Temos um sinal de articulação marcado que indica uma mudança de assunto. Por fim, o período. Os jovens do Brasil estão fazendo uma revolução. Abrindo parênteses, você soube do show em homenagem ao combate à homofobia?
Nesse caso, o sinal de articulação marcado indica o quê? Uma quebra de assunto. Nessa aula demos sequência ao assunto de coesão textual. E nós falamos sobre mais um procedimento de sequenciação frástica, que é o encadeamento por justaposição. E na próxima aula nós vamos falar sobre mais um desses procedimentos, que é o encadeamento por conexão. Muito obrigado e aguardem a próxima aula.